Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Estávamos aqui a tentar que mais participantes se entrassem. Provavelmente ainda há muita gente aí no trânsito a tentar fugir desta chuva. Mas vamos avançando nós para este workshop da Boomer Academy sobre estratégia digital. Vou dar-vos aqui algumas dicas para comunicarem com sucesso no próximo ano. Com base na experiência profissional também aqui da Boomer e em parceria com a ACIF nesta iniciativa. Então, para começarmos, só brevemente apresentar-me. Sou a Marisa Coutinho, sou diretora executiva da Boomer desde 2012. O meu percurso profissional começou na Continental, onde ingressei no Departamento de Marketing e Comunicação e onde trabalhei 3 anos, tendo posteriormente abraçado um desafio no Sea Life Porto como Trade and Corporate Manager. Portanto, estive sempre ligada ao marketing nas minhas experiências profissionais e, em paralelo, fui fazendo dando algumas formações também a nível de escola profissional, de cursos para profissionais, tanto na EPROMAT como na LST, onde dou formação desde 2017. Este ano surge este projeto da Boomer Academy, portanto também fruto desta experiência profissional e de todo o tempo de formação que também já tenho. E surge aqui este projeto que temos muito gosto de lançar também com o parceiro que é a ACIF, a Associação Comercial e Industrial de Famalicão, e queremos habilitar os negócios para a digitalização, cada vez mais importante. Nós sabemos que a pandemia veio obrigar aqui as empresas também a fazerem o seu processo de digitalização de forma muito mais acelerada do que provavelmente se não tivéssemos tido uma pandemia. E é importante, enquanto profissionais, também aqui na Boomer e todas as pessoas que trabalham em marketing, também ajudarmos um pouco os negócios e as pessoas que trabalham todos os dias com clientes a crescerem e, obviamente, também a digitalizarem-se. Deixo-vos aqui os meus contactos. Caso pretendam, podem sempre enviar-me um e-mail, alguma questão que tenham sobre este workshop ou outra questão qualquer. Então vamos avançando e vamos impulsionar negócios no digital. É a questão que vos coloco. Hoje é o grande desafio desta sessão e aquilo que também é o nosso objetivo enquanto Boomer Academy. Só aqui um pequeno meme, que é, no fundo, brincar um pouco com o facto de a maior parte das pessoas começarem a trabalhar redes sociais, os seus conteúdos, sem uma estratégia bem definida. E, no fundo, tudo aquilo que nós fazemos no digital, se não tiver uma estratégia bem definida, é meio caminho andado para nós podermos andar a gastar dinheiro e muito dinheiro mal gasto. Portanto, o que é que nós pretendemos? Dar-vos aqui algumas orientações, algumas ideias, algumas sugestões para que possam fazer as escolhas mais acertadas naquilo que são os vossos investimentos, dos vossos recursos e, obviamente, também terem algumas noções básicas daquilo que é o marketing, daquilo que são as técnicas de marketing que estão disponíveis para que possam trabalhar com a máxima eficácia. E, obviamente, não podemos falar de estratégia digital sem falar de marketing. Portanto, o marketing está aqui no cerne de toda esta questão da estratégia digital, daquilo que nós queremos trabalhar a nível da nossa marca nos canais digitais, e para isso nós temos que aplicar conceitos de marketing. E ver, obviamente, o marketing como, acima de tudo, um investimento. Muitas vezes... Quando estamos a falar com clientes, perguntam-nos, mas quanto é que isso me vai custar? E realmente aquilo que nós costumamos responder é, tem que ver sempre isto, não como um custo, mas como um investimento.
porque efetivamente o marketing e todas as ações que são realizadas a nível de marketing numa empresa são um investimento. Não só porque trazem notoriedade para a marca, quanto mais pessoas conhecerem a marca, mais probabilidade de serem clientes ou de sugerirem a marca a alguém. Para além disso, é um investimento porque ajuda a posicionar a marca. Quanto mais uma marca for conhecida, mais ela vai conseguir diferenciar-se também da concorrência e competir. Depois, uma questão de imagem. Obviamente, se nós queremos trabalhar uma marca, temos que ter uma imagem forte, temos que ter uma imagem que impacte os nossos consumidores. Para além disso, podemos também aplicar aqui muitas estratégias de fidelização que o marketing permite e desta forma também não termos tanto esforço na captação de novos clientes e na fidelização dos clientes vamos conseguir, obviamente, reduzir os nossos custos e os nossos investimentos na captação de novos clientes. O marketing é também, acima de tudo, aquilo que nos permite criar valor acrescentado para os nossos produtos ou serviços. Se nós tivermos uma boa marca, boas ações de marketing, vamos conseguir, obviamente, dar aqui um valor aos nossos produtos e serviços que, caso não haja este esforço, eles acabam por não se diferenciar. A diferenciação da concorrência, como já falei, e, acima de tudo, também é uma possibilidade de nós podermos ajustar ao nosso negócio o orçamento de marketing. Muitas vezes, aquilo que as pessoas pensam, no geral, digamos assim, é que nós, para fazermos marketing, temos que ter muito dinheiro, tem que ser uma empresa muito grande, e não é verdade. Todas as empresas, seja uma microempresa até uma grande empresa, podem ajustar o seu orçamento de marketing à sua realidade, àquilo que é efetivamente o seu objetivo e o seu volume de faturação. Portanto, o marketing não é só para grandes empresas, isto é realmente um dos grandes mitos do marketing. E o marketing é aquilo que nos permite fazer vendas. Se nós tivermos um bom trabalho a nível de marketing, no fim do dia, vai repercutir-se naquilo que são as vendas da empresa. Portanto, é isso que nós devemos trabalhar. No entanto, é importante também referir que não há fórmulas mágicas. Muitas vezes, aquilo que nós temos que fazer, mesmo com o máximo de competências que nós temos para trabalhar e muita formação em marketing, aquilo que nós temos que fazer é testar, porque aquilo que corre bem com um cliente pode não correr tão bem com outro cliente. E é preciso testar, é preciso muitas vezes errar, aprender com os erros. O erro faz parte do trabalho de um marketeer, faz parte do trabalho de construção de marca, e é preciso errar e voltar a testar. Isto é muito importante porque, infelizmente, há muitas pessoas na nossa área do marketing a vender fórmulas mágicas para vender, para ganhar dinheiro, para fazer um bom marketing, e depois, obviamente, há muitas situações em que os clientes se sentem um pouco enganados porque, efetivamente, não conseguiram ter o retorno esperado. Então, não se deixem enganar. Não há, efetivamente, fórmulas mágicas, há algumas estratégias, há algumas orientações que vocês podem aplicar, mas é muito importante testarem e verem aquilo que funciona no vosso negócio. Vamos então aprender como criar uma estratégia digital eficaz em 5 passos. Uma estratégia digital é aquilo que nos permite definir um caminho para alcançarmos os nossos objetivos. Ou seja, se nós queremos chegar a algum lado, nós vamos ter que decidir qual o caminho que vamos adotar para alcançar esses objetivos. Então, se nós não tivermos uma estratégia digital bem definida, vai ser quase impossível nós conseguirmos chegar aonde queremos em termos de objetivos. Para além disso, é muito importante nós decidirmos em que canais é que vamos estar presentes.
É muito importante também não querermos estar em todos os canais, mas sim nos canais que realmente fazem sentido para a nossa empresa. E isto é um dos grandes erros também, que muitas empresas cometem, sejam pequenas, sejam grandes, que é querem estar em todos os canais, ou porque o concorrente está lá, ou porque alguém lhes disse, ou viram um vídeo no YouTube, de que aquele canal era o mais indicado para promoverem os seus produtos, os seus serviços, e efetivamente o que acontece aqui é que nós devemos estar onde os nossos clientes estão e, efetivamente, nos canais onde nós temos competências e temos recursos para trabalhar. Depois, é muito importante nós decidirmos quais são as ferramentas que vamos utilizar para trabalhar em cada um desses canais. Nós depois vamos ver aqui mais à frente, um bocadinho, nos slides, como é que vocês podem fazer aqui esta programação e esta definição e utilizar as ferramentas mais adequadas. Para além disso, têm que definir, obviamente, quais são os custos e o investimento que vão ter que fazer para conseguirem alcançar os vossos objetivos. Para além disso, é importante perceber quais são os recursos que vocês têm e os recursos que vão precisar para cumprir com o vosso objetivo ou os vossos objetivos. Podem ser recursos internos, podem ser recursos externos, mas é muito importante que, a priori, vocês definam bem esta questão. Se vão ter que subcontratar algum parceiro, alguma agência, ou se vão ter que contratar alguém para internamente fazer este trabalho a nível digital. E muito importante depois, como é que vão medir esses resultados, que tipo de indicadores é que vão utilizar para conseguirem perceber quais são os resultados que estão a ter com as vossas ações. Então, o primeiro passo é definir os nossos objetivos. Sem esta definição dos objetivos, tanto globais como os específicos, nós não conseguimos depois medir o nosso trabalho. O que é que está a surtir efeito e de que forma é que o nosso investimento está a ter retorno. Esta questão do objetivo global é muito importante porque é aquele objetivo que vai definir depois todo o trabalho que nós vamos fazer a nível do digital. Ou seja, trouxe-vos aqui um exemplo de uma livraria, cujo objetivo, isto é hipotético, obviamente, cujo objetivo é ser líder de mercado na venda de livros infantis até final do ano 2023. Portanto, este é o objetivo do negócio. Obviamente que, quando nós vamos definir quais são os nossos objetivos específicos, nós vamos ter que trabalhar no sentido de conseguir alcançar este objetivo global, ou seja, os objetivos do digital têm que estar alinhados com os objetivos do negócio. E depois é escolher um dos objetivos e trabalhá-lo bem, ou seja, nós quando definimos se queremos trabalhar notoriedade, se queremos adquirir ou gerar novas leads, se queremos crescer ou fidelizar a nossa carteira de clientes, tem que ser sempre com o foco de atingir os objetivos do negócio. E eles têm que estar sempre, no fundo, alinhados entre si. Muito importante também é que eles sejam aquilo que nós dizemos, sejam smart, que, no fundo, respondam a algumas questões. Primeiro, devem ser específicos, devem ser mensuráveis, devem ser alcançáveis, devem ser realistas e devem ter ou estar definidos no tempo. Caso contrário, se nós definirmos um objetivo de criar um site, ok, isso não é um objetivo, isso no fundo é uma ação de marketing. Se nós dissermos que queremos criar um site até ao final do primeiro trimestre de 2023 e alcançar 5.000 euros em vendas, por exemplo, nós conseguimos medir, nós temos um prazo para que este objetivo seja cumprido e, obviamente, é muito importante nós percebermos o quê, o quanto, o como e o quando é que isso vai acontecer. Aqui pegando no exemplo da livraria,
nós temos um pequeno exemplo de um objetivo específico para o digital que cumpre estes requisitos do objetivo SMART. Temos o objetivo de aumentar em 5% as vendas de livros infantis na loja online em 2023, comparando com o 2022. Obviamente que aqui nós temos no fundo, todos estes requisitos dos objetivos cumpridos, porque nós conseguimos, obviamente, ter um prazo para o cumprimento e conseguimos medir se houve retorno ou não. Depois, e muito importante também, sabermos para quem é que estamos a falar, conhecermos a nossa audiência. Sem isso, é impossível nós definirmos uma estratégia digital. Não há possibilidade de falarmos para todos. No digital, então, ainda mais difícil é fazer isto. Então temos que conhecer bem o nosso cliente, quem é que nós queremos alcançar e, a partir daí, trabalhar no digital para chegar a essas pessoas. Isto leva-nos aqui a um conceito de marketing, que é o conceito de público-alvo. Quando nós fazemos marketing tradicional, o público-alvo será um grupo, um segmento de pessoas que queremos atingir. Neste caso, por exemplo, pegando no exemplo da livraria, seriam mulheres entre os 25 e os 45 anos, com filhos, que vivem em Portugal, com formação superior e que têm o hábito da leitura e estimulam o gosto pela leitura dos seus filhos. Ou seja, aqui temos uma descrição psicográfica, demográfica do nosso público-alvo, do tipo de segmento de pessoas que nós queremos alcançar. No entanto, quando nós vamos para o digital, esta segmentação é ainda mais refinada, digamos assim. Porquê? Porque nós temos que criar aquilo que são as nossas personas, as personagens fictícias do nosso cliente ideal. E para isso nós temos que perceber quem é o nosso cliente atual, quem são as pessoas que nos estão a comprar neste momento os nossos produtos e serviços. E a partir daí nós criarmos o nosso cliente ideal, uma persona. Sabermos quem é e caracterizar quase como uma personagem mesmo, atribuir-lhe um nome, do que é que gosta, quanto é que gasta naquele tipo de compra de produtos ou serviços, o que é que compra, quais são as suas dores, ou seja, de que forma é que os nossos produtos também podem satisfazer de alguma forma as suas necessidades. Em que canais é que está presente? E isto é muito importante, sobretudo na questão das gerações. Nós sabemos que as gerações mais novas estão presentes em canais como as redes sociais, Instagram, um tipo de, ou WhatsApp, por exemplo, um tipo de geração que opta muito por pesquisar, comprar nestas redes. Se for lá está, um público mais velho, se calhar já temos que adotar aqui estratégias para chegar a eles através de outros canais. E qual a jornada de compra, ou seja, qual o caminho que fazem até à compra. E depois, muito importante ainda, perceber como é que vamos fidelizar estas pessoas, porque sabemos que não é fácil, que estas pessoas, os nossos clientes ideais, voltem a comprar os nossos produtos e para isso é preciso nós termos efetivamente um sistema de fidelização, uma política de fidelização destas pessoas. Então, como é que as vamos fidelizar? O que é que vamos dar-lhes para elas voltarem a comprar os nossos serviços ou voltarem à nossa loja? Então, aqui como é que nós caracterizamos as nossas personas? A minha sugestão é sempre criar 3, 4 clientes tipo, não é? Que definam o nosso cliente atual e o nosso cliente ideal. Depois, desenharmos uma personagem fictícia para cada um deles, atribuir-lhes um nome, uma idade, definir-lhes uma personalidade, hábitos, gostos, etc. Criar um ranking de clientes que, do ponto de vista estratégico, sejam mais importantes e menos importantes, para que nós depois possamos definir e diferenciar também os nossos esforços de marketing. Quanto mais importante o cliente, mais recursos nós vamos ter que alocar
para captar ou para fidelizar esse cliente. Eu fiz aqui um pequeno exemplo de uma persona, pegando também aqui neste exemplo da livraria. Por exemplo, a Rita tem 35 anos, é casada, tem um filho de 5 anos. É fotógrafa profissional, adora ler, sobretudo no transporte para o trabalho. Compra frequentemente livros online, mas prefere a compra em loja física. Não gosta de e-books. Costuma comprar livros técnicos, mas também adora ficção. Para estimular o gosto pela leitura, compra livros infantis para o filho, para quem lê todos os dias uma história antes de dormir. Portanto, isto acaba por ser aqui quase uma personalidade, não é? Que nós estamos a criar. Estamos a atribuir um rosto, estamos a atribuir uma identidade ao nosso cliente tipo. Não tem que ser, obviamente, a caracterização de um cliente real, que nós conheçamos, mas sim de um cliente ideal que vai, obviamente, ser o alvo dos nossos esforços de marketing. Aqui o objetivo sempre é termos 3, 4 personas para trabalhar depois no digital, e os nossos conteúdos vão ter que ser trabalhados no sentido de alcançar estas pessoas e dar-lhes aquilo que elas procuram também a nível de conteúdos online. Depois de criarmos as nossas personas, importa estudarmos a nossa concorrência, percebermos quem são os nossos clientes, concorrentes diretos, ou seja, quais são as marcas que concorrem diretamente connosco em termos de produtos e serviços que oferecem, os nossos clientes indiretos, ou seja, aquelas marcas que podem oferecer produtos ou serviços diferentes, mas que competem pelo mesmo espaço no mercado. E pegando aqui um bocadinho também neste exemplo da livraria, por exemplo, um concorrente direto, aliás, de uma livraria pode ser outra livraria, física ou online, e, por exemplo, um concorrente indireto poderá ser um supermercado, onde também vendem livros. Ou seja, é um espaço que tem, em termos de core business, um core business diferente. O objetivo do supermercado não é vender, não é especializado, não é vender livros, mas ao mesmo tempo está a concorrer com a livraria tradicional, digamos assim. Outra questão que nós também recomendamos sempre é que selecionem algumas empresas que sejam boas referências no mesmo setor ou até mesmo noutros setores e que possam estudar, possam acompanhar o trabalho que fazem a nível digital, aquilo que nós chamamos o benchmarking. Desta forma também vocês conseguem buscar algumas ideias, algumas práticas que essas empresas estejam a trabalhar bem e possam também adaptar ou até adotar na vossa empresa para terem mais sucesso com essas boas referências. Boas referências são sempre boas referências. Para além disso, é muito importante nós definirmos a nossa proposta de valor. Se a empresa não souber qual é a sua proposta de valor, muito dificilmente conseguirá vender os seus produtos ou os seus serviços com esse valor acrescentado. É muito importante perceberem que o valor da marca será tanto maior quanto a subtração da dor à recompensa obtida. Isto quer dizer o quê? Isto parece complicado, mas é simples. A dor tem a ver com a necessidade que o nosso cliente tem de determinado produto. Pegando aqui um bocadinho no exemplo da livraria, a minha dor, não é, enquanto leitora, é ter livros interessantes para ler, novidades, livros que sejam diferentes. Então, a minha recompensa é encontrar um espaço, seja online, seja físico, onde eu encontro a melhor oferta, digamos assim, o melhor portfólio de livros que vão ajudar-me a satisfazer esta necessidade e voltar a comprar. Portanto, a nossa proposta de valor terá que ser sempre baseada nesta diferença entre aquilo que
a marca supra em termos de necessidades e aquilo que ela nos dá em termos de recompensas. Portanto, vai ser sempre com base neste valor líquido percebido, digamos, que nós vamos conseguir apresentar os nossos produtos. Então, para nós formularmos a nossa proposta de valor, temos que responder aqui a algumas questões. Primeiro, para quem é o nosso produto ou serviço, portanto, no fundo, ir buscar ali aquele trabalho todo que fizemos a nível de personas, a nível de público-alvo, não é? Para quem é o nosso produto ou serviço. Depois, que problemas é que soluciona e que necessidades é que satisfaz, lá está, que dores é que os nossos clientes têm, quais os benefícios ou vantagens em termos de recompensa dos nossos produtos ou serviços e qual é a promessa, qual é aquela questão que nos distingue dos nossos concorrentes e que nós temos que honrar, no fundo, em termos de posicionamento da marca. E depois é só juntar estas respostas e, numa pequena frase, nós termos a nossa proposta de valor. Essa proposta de valor vai ser aquilo que nós vamos apresentar ao mercado, aos nossos potenciais clientes, aos nossos clientes, como sendo aquilo que é a mais-valia da nossa marca. Sabemos também que esta questão da proposta de valor é cada vez mais importante, sobretudo nas novas gerações que procuram cada vez mais esta questão da identificação com as marcas, das marcas com propósito, se nós não trabalharmos bem a nossa proposta de valor, vamos perder terreno também para a nossa concorrência. Portanto, é muito importante que haja consistência, que haja aqui um trabalho também a nível de propósito da marca. Por último, na nossa estratégia, muito importante também nós monitorizarmos os resultados. Isto porquê? Se nós não medirmos os nossos resultados, nunca vamos saber se estamos a cumprir ou não os nossos objetivos, aquilo para que nos propusemos. Então, é muito importante que nós tenhamos aqui uma série de indicadores que nos ajudem a perceber se estamos ou não no caminho certo. Então, para fazermos esta medição, este acompanhamento também do trabalho que estamos a fazer, trouxe-vos aqui um exemplo também que ajuda-me de forma mais visual a perceber. Portanto, nós temos o nosso objetivo global, aquele objetivo do negócio, que pegando aqui no exemplo da livraria, era ser líder no mercado. Este objetivo depois deu origem a um objetivo específico para o digital, que é aumentar em 5% as vendas de livros infantis na loja online, em 2023. Então, como é que nós vamos medir estes resultados e se estamos a conseguir responder e a cumprir estes objetivos? Vamos definir os nossos indicadores de desempenho. Neste caso, pode ser o indicador de performance das vendas em 2023. E, a partir daqui, e uma vez que também estamos aqui a focar muito no aumento das vendas na loja online, vamos definir as nossas métricas, ou seja, de que forma é que nós vamos esmiuçar, digamos assim, os nossos indicadores em pequenas métricas. Sejam elas as visitas à loja online, o número de carrinhos abandonados, as vendas na loja online, o ticket médio por compra, o tempo das sessões únicas na loja, etc. O que importa aqui é que as métricas façam sentido para vocês. Não vale a pena, por exemplo, porem ou definirem aqui como uma métrica o número de likes na página, o número de likes no post, se isso não trouxer nenhuma, não tiver nenhum impacto, não trouxer nenhuma mais-valia também para medirem o vosso desempenho. Portanto, aqui vamos sempre escolher métricas que façam sentido para aquele objetivo que nos propusemos. Então, neste momento, nós temos aqui os 5 pontos mais importantes, os 5 pontos mais estratégicos
para nós conseguirmos definir o caminho dos nossos canais digitais, onde é que nós queremos chegar, e a partir deste momento temos que decidir o que é que vamos fazer com esta estratégia, ou seja, de que forma é que vamos operacionalizar todo este trabalho que foi feito. Vamos começar então por definir os nossos eixos estratégicos de comunicação. Se nós temos como objetivo global ser líder de mercado na venda de livros infantis até final do ano 2023, o nosso posicionamento é, ou queremos ser, digamos assim, a maior livraria infantil online de Portugal, então vamos trabalhar no sentido de alcançarmos este objetivo e de nos posicionarmos desta forma no mercado. Aqui um exemplo para esta livraria com a loja online pode passar por trabalhar 3 eixos estratégicos. O primeiro, a comunidade, por exemplo. O segundo, o edutainment, ou seja, aquilo que nós chamamos de aprender a brincar, e pode passar por jogos interativos online. E, por fim, os produtos, ou seja, a aposta no portfólio de produtos com lançamentos exclusivos para os clientes, por exemplo, com cartão de cliente, ou seja, trabalhar aqui um bocadinho também, não só a fidelização, mas também a captação de novos clientes. Portanto, ao definirmos os nossos eixos estratégicos, vai ajudar-nos a trabalhar toda a comunicação nos diferentes canais. E, para além disso, a definir quais são as nossas ações para cada um dos canais, seja nas redes sociais, seja no nosso site, seja no blog. Todo esse trabalho vai ser definido pelos eixos estratégicos que nós decidirmos trabalhar para alcançar o nosso objetivo. A seguir, temos que desenhar o nosso funil de marketing, ou seja, nós temos que trabalhar o ponto de contacto inicial do nosso cliente até que ele nos compra e passa a ser nosso cliente fidelizado. Só para terem aqui algumas ideias, para perceberem que o funil de marketing é algo muito complexo, portanto é aquilo que nos permite captar clientes que não conhecem a nossa marca e transformá-los em embaixadores, e este funil de marketing está intimamente ligado àquilo que é a jornada do consumidor. A jornada do consumidor já não é hoje aquilo que era há 20 ou 30 anos atrás, não é? Em que nós íamos a uma loja, em que comprávamos os produtos e que sempre que precisávamos daquele produto ou serviço, nós acabávamos por escolher aquele fornecedor. Hoje as coisas são muito mais complexas, a própria jornada já não é linear, portanto nós temos clientes que vão ao online, que compram depois na loja física, que fazem a sua pesquisa, que vão ao quanto custa, perceber quanto é que aquele produto que está à procura custa, onde é que é mais barato. Portanto, nós temos imensas jornadas de compra hoje e temos que perceber que temos que estar em todos os canais que nos ajudem a trabalhar esta jornada e os touch points, ou seja, todos os pontos de contacto dos nossos clientes e potenciais clientes. Então, fazendo aqui uma breve explicação daquilo que é o funil de marketing, que se distingue um pouco do funil de vendas, porque o funil de marketing, no fundo, vai ajudar a captar os clientes para que depois as vendas possam fechar o negócio. Então, o funil de marketing é composto, digamos assim, por várias etapas. No topo do funil nós temos aquilo que são designados, é o público frio, portanto os estranhos para a nossa marca, pessoas que nunca compraram, que não conhecem a nossa marca e a partir daí têm uma necessidade, digamos assim, e estão nesta fase, nesta etapa
designada de aprendizagem. Ou seja, o cliente não sabe, não tem a certeza que tem um problema ou que tem a necessidade de um produto ou de um serviço. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que atrair. Portanto, nesta fase, nós temos que atrair o cliente para a nossa marca ou para o nosso site, de alguma forma, para dar a conhecer os nossos produtos. Numa segunda etapa, em que nós conseguimos atrair o nosso potencial cliente para o nosso site, portanto ele transforma-se, digamos assim, num visitante, já está de alguma forma familiarizado com a nossa marca, então ele entra numa etapa de reconhecimento. A pessoa pesquisa, tem acesso a informações que a ajudam a perceber a existência de um problema ou necessidade. Ou seja, já há aqui de alguma forma um reconhecimento de uma necessidade. Então, neste momento, nós temos que pôr todas as nossas técnicas de conversão em ação para conseguirmos transformar estes visitantes em leads, ou seja, potenciais clientes. A partir daqui, nós entramos numa etapa designada de consideração, ou seja, já há este reconhecimento de um problema, então há uma procura constante de soluções que ajudem a suprir as suas necessidades. O que é que nós temos que fazer nesta etapa? Temos que usar estratégias de venda para que consigamos, obviamente, transformar as nossas leads em clientes, em efetivamente clientes. Então, nesta última etapa, é a etapa da decisão, é uma das etapas mais difíceis, porque é a etapa que nós temos que vender, que temos que fechar o nosso negócio, e é quando o cliente efetivamente se torna o nosso cliente. A partir daqui, todo o trabalho que nós fizermos tem que ser um trabalho de fidelização, ou seja, vamos transformar estes clientes em embaixadores da marca, em pessoas que vão também depois recomendar a nossa marca a potenciais clientes, amigos, a familiares, ou seja, nós aqui temos que pôr todos os trunfos na parte da fidelização. Para que nós consigamos fazer isso, há uma série de técnicas que devemos colocar aqui em ação. Numa primeira fase, então, em que nós queremos transformar os estranhos em visitantes, vamos usar todas as técnicas de SEO, ou seja, tudo aquilo que, através de uma pesquisa, usando as palavras-chave, ele possa, o potencial cliente, de alguma forma, possa chegar até ao nosso site, portanto, gerar tráfego para o nosso site, para as nossas redes sociais, através de todo o trabalho de conteúdo e de trabalho de SEO, portanto, de otimização de motores de busca. Para além disso, vamos trabalhar mais a nível de blog, a criação de artigos que possam ajudar o cliente nos diferentes estádios ou etapas em que se encontra a chegar até ao nosso site, a chegar até nós, a conhecer a nossa marca. Para além disso, também podemos fazer aqui uma série de conteúdos para as redes sociais que ajudem a trabalhar esta componente da atração dos clientes e, muito importante também, usar anúncios pagos para captar este público frio, para, de alguma forma, também trazê-los para o nosso site, para que eles cliquem nos nossos anúncios, para que subscrevam depois ou para que preencham um formulário que nos ajude depois a trabalhar também um bocadinho este contacto. Então, a partir deste momento em que o cliente está no nosso site, nós vamos ter aqui algumas técnicas, seja o formulário de preenchimento para deixar o seu contacto, ficarmos aqui com o e-mail, com o telefone do cliente, os botões de call to action, portanto os botões de ação também, que nos ajudam depois a fazer digamos assim, uma medição dos clientes que clicaram em determinado botão e que estão interessados no nosso produto. Isto depois vai nos permitir
de alguma forma fazer o remarketing, portanto aquilo que nós designamos de remarketing, que é a partir do momento que o cliente chega ao nosso site e clica em determinado produto ou vê ou deixa alguma coisa no carrinho de compras, depois nós podemos impactar esse cliente com determinados anúncios que vão ao encontro daquilo que ele procurou no nosso site. Para além disso também, podemos criar landing pages, portanto, páginas que são páginas dedicadas a determinado produto ou serviço, cujo objetivo é, obviamente, nós apresentarmos esse produto ou serviço e que o cliente, ou o potencial cliente, deixe lá os seus contactos para que nós possamos depois trabalhar esta lead. A partir do momento que o potencial cliente, não é? A nossa lead está do nosso lado, então há uma série de técnicas que devemos pôr aqui também em ação. A primeira é trabalhar toda a componente CRM, portanto toda a gestão da relação com o cliente, através também muitas vezes de ações de marketing automation, portanto da automatização do contacto, seja através de e-mail, seja através de SMS. Podemos também fazer alguns webinars, por exemplo, para esclarecer, imaginem, num serviço, num software, esclarecer algumas dúvidas, apresentar o produto em funcionamento, também aqui ajudar a tomar a decisão. Ou então, fazê-lo de forma mais simplificada também com aquilo que são os e-books, que são os livros digitais, digamos assim, onde nós falamos sobre determinado assunto. A partir do momento, então, que o cliente, ou melhor, esta lead passa a ser nossa cliente, nós vamos querer fidelizar. E para isso podemos aplicar inquéritos de satisfação, também para perceber um bocadinho como é que está a ser encarado o trabalho que está a ser feito. Depois há uma personalização do contacto, ou deve haver uma personalização do contacto, a partir do momento que nós temos o cliente, temos um cartão de cliente, temos toda uma política de fidelização, e o cliente deve sentir-se especial também para a marca. Para além disso, devemos também direcionar determinadas campanhas, fazer determinadas campanhas exclusivas para os nossos clientes, podem ser online, podem ser offline. Estas campanhas podem, por exemplo, ser comunicadas por e-mail marketing. E depois também podemos adotar aqui algumas estratégias marketing one-to-one, ou seja, fazer algumas ações dirigidas a determinado perfil de cliente. Aqui podemos até adotar um bocadinho aquela ideia das personas e fazermos ações exclusivas para estes clientes. Portanto, assim de forma muito resumida, o nosso funil de marketing e de que forma é que a nossa jornada, digamos assim, desde a jornada do consumidor, desde a fase de aprendizagem, ou seja, de pesquisa até à fase de compra, se cruzam com o funil de vendas e o que é que devemos fazer em cada um dos momentos. Para além disso, temos que selecionar bem os nossos canais, ou seja, tudo o que nós fazemos em marketing, sobretudo no marketing digital, é fundamentalmente inbound, ou seja, captar o cliente de forma orgânica para vendermos o nosso produto, para o nosso site, ou então podemos adotar aquilo que são os canais tradicionais para fazermos o chamado marketing outbound, que é quando uma empresa se esforça, no fundo, para divulgar os seus produtos ou serviços. Exemplos disso são os anúncios na TV, os jornais, as revistas, o marketing direto, não é? Aquelas chamadas que recebemos quando nos querem vender alguma coisa, ou até mesmo os anúncios online. Qual é o problema deste tipo de marketing? Acaba por ser mais caro em relação ao marketing inbound
e tem muito menos impacto porque acaba por não ser tão segmentado e a comunicação não é tão personalizada para o tipo de cliente que nós queremos alcançar. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos investir tudo nos canais digitais, ou quase tudo, digamos assim. O ideal é que haja aqui, obviamente, um equilíbrio na estratégia de marketing entre aquilo que é o outbound e inbound. Não podemos, obviamente, só fazer o nosso trabalho naquilo que é o marketing digital, porque ainda, sobretudo em determinados produtos ou serviços, é muito importante nós continuarmos aqui a ter uma presença mais tradicional, mas aquilo que nos permite, neste caso, e estamos a falar de estratégia digital, chegar a um grande número de pessoas, leads mais qualificadas, é efetivamente o marketing inbound. E aqui passa muito também por trabalho a nível de otimização de motores de busca, aquilo que nós designamos de SEO, os blogs, o trabalho nos blogs, criação de conteúdos, artigos, o trabalho nas redes sociais, os próprios anúncios também de pay-per-click, portanto, tudo aquilo que são anúncios em que as pessoas clicam porque se sentem interessadas por aquele tema, desta forma conseguimos ter aqui uma estratégia que nos permite gastar muito menos dinheiro e, por outro lado, conseguimos medir resultados e em tempo real. Se fizermos uma campanha de anúncios online, portanto Facebook, Google, nós conseguimos em tempo real perceber como é que aquela campanha está a correr, de que forma é que nós podemos otimizar aquela campanha para que os resultados sejam os melhores possíveis. Depois de selecionarmos os nossos canais, então vamos traçar o nosso plano de ações. E isto é muito importante, que é nós temos que planear, digamos assim, aquilo que é a programação macro e a programação mais micro, ou seja, as pequenas ações, a parte mais operacional do dia a dia, digamos assim, do nosso trabalho a nível de marketing. Em função dos canais onde nós vamos definimos, estar presentes, onde nós vamos trabalhar, nós vamos então traçar o nosso plano de ações. O plano de ações macro consiste em selecionarmos ou definirmos 3 ou 4 grandes campanhas por ano, por exemplo, na Páscoa, no verão, na Black Friday, no Natal, portanto, termos aqui 3, 4 grandes momentos de comunicação da nossa marca por ano. Depois, definirmos em que canais é que nós vamos trabalhar a nossa marca para conseguirmos promover essas campanhas, para desenvolvermos essas campanhas. Isto passa por canais online, portanto, o site, a loja online, a landing page, o blog, email marketing, redes sociais. Podemos também trabalhar um chat a nível de apoio ao cliente, por exemplo, toda a estratégia de publicidade online, etc. Ou seja, há aqui uma série de canais que nós podemos utilizar para trabalhar estas grandes campanhas. E depois, então, definirmos quais são as nossas ferramentas. De que forma é que nós vamos trabalhar estes canais? A loja online, por exemplo, é algo que exige muito a nível de otimização de motores de busca, sobretudo na parte da descrição dos produtos, nas legendas. Portanto, é muito importante nós otimizarmos ao máximo a nossa loja online para que na pesquisa que fizerem as pessoas consigam encontrar o nosso site. Depois, a nível de landing pages, podemos utilizar WordPress ou o e-commerce no caso da loja online, ou seja, ferramentas que são gratuitas, que são ferramentas relativamente simples de usar, para conseguirmos também pôr em prática o nosso trabalho digital. Depois, para o blog, podem usar também ferramentas como o MailChimp, o Egoi. Há muitas ferramentas de email marketing que são gratuitas, portanto, podem também aproveitar.
As redes sociais podem usar o estúdio de criação para conseguirem fazer as publicações. Agendamentos, também permite fazer agendamentos, permite fazer a parte de análise estatística. Depois, a nível de apoio ao cliente, então, se quisermos utilizar um chat, podemos instalar um pequeno WhatsApp, ou GivoChat, portanto, utilizar aqui ferramentas que nos permitam também, através do nosso site ou nossa loja online, prestar um apoio ao cliente. E a publicidade online, também podemos utilizar as plataformas de Facebook ou Google para pôr em prática aqui as nossas campanhas de publicidade online. Depois, já numa ótica de micro estratégia, digamos assim, vamos então definir qual é o nosso plano de ações mensal, ou quinzenal ou semanal. Há pessoas que optam por fazer o plano mensal e acaba por ser mais simples porque organizam logo toda a informação, e há empresas que optam por fazer o plano semanal porque têm muita diversidade de conteúdos e de alterações que podem surgir, então, para ser mais fácil, fazem semanalmente. Aqui é um bocadinho adaptarem àquilo que é a vossa realidade, àquilo que conseguem, obviamente, prever em termos de ações. A partir daqui, vamos então definir para cada um dos canais que nós decidirmos trabalhar, vamos decidir então quais são os conteúdos que vamos trabalhar, não só para os artigos do blog, na criação dos e-books, a newsletter, se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, se vai ser mensal, se vamos ter newsletter, pode nem sequer fazer sentido ter newsletter, os posts das redes sociais, fazer um planeamento, um cronograma dos nossos posts, aproveitar também muito os dias temáticos que acabam por nos ajudar também aqui a fazer uma série de conteúdos, e depois também os anúncios pagos para ajudar a dar um boost também nas nossas páginas, nas redes sociais, por exemplo, ou no tráfego ao nosso site. Depois, para estes conteúdos que forem definidos, é muito importante nós definirmos quais são os formatos mais indicados, quais são os formatos que melhor se adequam para cada um deles. Por exemplo, no caso das redes sociais, convém nós termos sempre aqui alguma diversidade em termos de vídeo, de fotografia, de imagem, para que possamos também ir trabalhando os posts de forma mais variada. Sabemos que o vídeo é cada vez mais um formato com impacto e que as pessoas gostam muito de ver, portanto há sempre uma grande aposta em qualidade de vídeo e é um formato que funciona muito bem. Por último, definirmos aqui o nosso budget, ou seja, aquilo que é o nosso orçamento e onde nós vamos investir o nosso dinheiro. Como é que nós definimos então o nosso orçamento? Há várias fórmulas, digamos assim, para definir o orçamento. Nenhuma delas é uma fórmula mágica, voltando um bocadinho à expressão da fórmula mágica, tem muito a ver com as próprias realidades das empresas. Há empresas que optam por fazer o seu orçamento com base naquilo que é a sua disponibilidade de recursos e vão gastando tudo aquilo que é possível no momento nas suas ações de marketing. Depois, o orçamento pode ser uma atualização do ano anterior, ou seja, se nós este ano gastamos 1.000, 10.000, 100.000 euros em marketing, no próximo ano, tendo em consideração a inflação que nós temos, também o tipo de objetivos que temos, de crescimento, vamos atualizar este valor para o próximo ano. Pode também ser uma percentagem das vendas, por exemplo, 20% das nossas vendas será, o que nós conseguirmos em termos de vendas será para ações de marketing, portanto vamos definir o nosso orçamento dessa forma. Depois, podemos também tentar equiparar, digamos assim, o nosso budget àquilo que é a nossa concorrência. Se a nossa concorrência gastar
X, nós temos que tentar gastar X também para não ficarmos atrás, digamos assim. Também podemos definir o nosso orçamento com base nos nossos objetivos, ou seja, naquilo que nós pretendemos em termos de posição também, de participação no mercado. Se nós queremos ter uma cota no mercado de 5%, de 2%, então o nosso orçamento deve ser ajustado para conseguirmos os nossos objetivos. Vamos deixar-vos aqui um pequeno template que resume todas estas questões que nós estivemos aqui a falar hoje, ou melhor, eu estive aqui a falar hoje, que vai ajudar-vos também depois a preencherem a vossa estratégia digital e a definirem aqui estes pontos todos que abordamos. Obviamente aqui acaba por ser meramente visual, não é? Para conseguirem depois preencher a vossa estratégia, o vosso template, a vossa matriz de estratégia para a marca em 2023, mas é muito importante vocês conseguirem resumir tudo isso num documento. Mas pode ser um Excel, pode ser um Word, que o formato é um bocadinho irrelevante, mas é muito importante que tirem uma tarde, uma manhã e pensem um pouco a vossa marca desta forma, tocando estes pontos que nós fomos aqui também falando, que definam o vosso caminho para que cresçam e que possam, obviamente, ser bem-sucedidos em 2023. Aproveito já para terminar, para dar aqui a conhecer o nosso próximo, portanto, o curso que nós vamos lançar, a nossa próxima iniciativa, aqui em parceria também com a ACIF. Nós neste momento estamos com as inscrições abertas para o nosso curso intensivo de marketing digital. Estamos com uma campanha de Early Bird, portanto uma campanha exclusiva até 31/12 com 20% de desconto. Portanto, aproveitem. Este desconto é acumulável também com desconto associado à ACIF. Se vocês já forem associados à ACIF, podem aproveitar. E é um curso onde nós vamos, eu e outros formadores, obviamente, vamos dar-vos aqui uma série de recursos e de conteúdos que vocês podem depois trabalhar no vosso dia-a-dia, desde a parte estratégica até à parte analítica. Portanto, é um curso composto por 6 sessões, sendo que são 40 horas no total, 36 horas são em formato presencial e 4 horas em formato de online. No final, será feita uma mentoria, uma sessão de mentoria gratuita para cada um dos participantes neste curso, que será feita por nós, portanto, para ajudar também a perceber aqui, a identificar algumas necessidades de marketing digital para as vossas empresas. Portanto, também convido-vos a inscreverem-se neste curso. É um curso de 13 de janeiro a 20 de abril, portanto vamos ter aqui as sessões bastante espaçadas também para que não fiquem sobrecarregados. E é um curso certificado, a certificação vai ser feita pela ACIF e podem depois também contabilizar estas horas para formação. Portanto, deixo-vos aqui este desafio para este curso intensivo. Damos por encerrada a sessão. Da minha parte, agradecer, em nome da Boomer Academy e da ACIF, agradecer a vossa presença neste final de tarde. Desejo-vos uma continuação de uma boa noite e até breve. E estarei cá. Qualquer coisa, tenho os meus contactos. Esta apresentação posteriormente será enviada por e-mail, assim como o certificado de participação. Depois, qualquer questão também que tenham, ou através dos nossos contactos, ou se quiserem também enviar um e-mail diretamente para mim, estejam à vontade, ok? Muito obrigada então pela vossa presença, até breve.